Bem, vamos continuar falando sobre as redes neurais convolucionais. Como a gente já viu, uma rede MLP tradicional ela teria uma grande dificuldade de trabalhar com imagens tão grandes. A rede convolucional ela foi proposta então com o intuito de trabalhar com essas imagens, onde a matriz é muito grande para se trabalhar da forma tradicional. E a aplicação de filtros convolucionais permite que ela evidencie características e aprenda essas características. Esse é o conceito por trás de Deep Learning, né? Você ter uma rede que consegue aprender todas as características sozinha, sem precisar de uma ajuda humana para colocar um vetor de características ou colocar características para que ela aprenda. Então, lembrando que nós falamos sobre os filtros convolucionais, né, com que eles conseguem fazer, com várias aplicações em cima dele, a gente consegue que cada resultado seja evidenciado. Às vezes o contorno do objeto, a cor do objeto, o formato do objeto. Então isso é importante porque tem características dentro da imagem que não são nem visíveis para o olho humano de primeiro momento. E a rede consegue evidenciar isso e aprender característica. E na próxima vez que ela faz uma outra convolução, ela vai deixar outra característica evidente e aprender sobre aquela característica também. Então, esse é o grande diferencial de uma rede convolucional. Bom, como eu estava falando na aula anterior, os filtros convolucionais eles têm então que fazer uma varredura, né, por toda a matriz da imagem, fazendo então uma aplicação em cima de janelas. Essas janelas de 3x3, de 7x7, de 5x7 são o tamanho dos nossos filtros. E nós precisamos fazer com que ela caminhe por toda a extensão da matriz para que a gente consiga ver todas as características possíveis. Tratando disso, nós temos alguns parâmetros para configurar quando nós vamos trabalhar com uma rede neural convolucional. Primeiro eu vou ter que definir quantas convoluções eu vou fazer, eu vou precisar colocar quantas camadas de convolução. Segundo, qual o tamanho do filtro que eu vou utilizar nessas camadas, nessas convoluções. Terceiro, lembre que nós fazemos um deslocamento dessas janelas por toda a matriz da imagem. Qual o tamanho desse deslocamento, ou seja, quanto eu vou mudar de posição essa janela do filtro convolucional sobre a minha matriz principal. E o terceiro é que a gente vai ter que, no final, achatar essa imagem, né, juntar todas as características para que ela seja passada por uma camada densa ou uma camada totalmente conectada, como a gente fazia nos MLPs. E a partir daí, ela vai aprender todas as informações que vieram dos filtros convolucionais e conseguir classificar a imagem, aí segue o processo normal que nós já estamos acostumados a fazer. Então, as camadas de convolução são a primeira etapa que nós precisamos definir aqui. Como nós vamos construir essas camadas de convolução? Ela pode ter um filtro 7x7, 3x3, 5x5. Então, isso depende muito do seu experimento. Tá? Lembre-se só que nós temos algumas restrições quanto ao tamanho da imagem. Se você tiver uma imagem muito pequena e colocar um filtro 7x7 com um deslocamento muito grande, você pode acabar não passando sobre alguns pixels, alguns vão ficar sem atenção na sua rede. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. Outro detalhe é o tamanho do stride, o tamanho do deslocamento que você vai usar, ou o passo de deslocamento que você vai usar no seu filtro. Você pode fazer com que ele caminhe de 2 em 2, de todas as colunas, de 1 em 1, de 3 em 3, depende muito do seu experimento. Na prática, a gente costuma usar 0 para que ele comece a partir das bordas, né? Que a gente consiga fazer todo o deslocamento por toda a imagem. Então, a gente coloca esse passo de deslocamento para essa camada de stride. Certo? A gente precisa passar essa informação para ele. A partir daí, então, nós temos que empilhar essas camadas. E uma camada de ativação que nós precisamos ao saída de cada camada. Tá? Então, basicamente, a arquitetura de uma rede convolucional vai ter convolução, o pooling, que é você reduzir, né, fazer aquele dimensionamento do que é importante naquela matriz aplicada em cima do filtro. O pooling ele pode ser
pelo maior valor que eu obtiver na multiplicação, pode ser pela média, pelo mínimo. Você define uma série de parâmetros de pooling para aplicar em cima da multiplicação do filtro. E o terceiro são as camadas de fully connected, que são camadas totalmente conectadas, né? Então vamos ver como a gente faz isso na prática. A função de ativação ReLU, ela simplesmente coloca valores que são negativos para positivos. Então vai ser todos acima de zero. Então, se nessa multiplicação dos valores da matriz que você fez obtiver algum valor que seja menor que zero, a camada ReLU vai apenas balancear isso para zerar o valor, e a partir daí a gente não ter que trabalhar com valores negativos com a saída das funções, né? A saída das camadas das convoluções, né? A importância dela é que, se eu deixar valores negativos, eu vou deixar algumas características que eu não quero apresentar em cima dela, né? Que a camada ela saiu dessa maneira. Quando eu aplico uma ReLU, que eu tiro os resultados negativos, que são os pretos aqui, né? Ele passa a ser cinza. Então a gente tem meio que ignora esses pontos mais escuros, deixando que ele aprenda apenas as partes mais claras, que é o meu interesse nessa camada. Então, por isso a gente aplica uma função ReLU em cima disso. Eu desprezo valores que não tem interesse nesse momento. Então, cada vez que eu faço uma convolução, aqui uma convolução em cima de um filtro, eu aplico uma ReLU, né, e esse valor, se ele for negativo, ele vai ser corrigido. Se não for, se ele for acima de zero, ele vai preservar o valor. Olha lá, esse aqui deu menos 0,11, aplicando a ReLU, eu zerei ele. O outro aqui também deu 11 positivo, esse aqui também deu negativo, menos 0,11, eu aplico a ReLU e zero ele novamente. Isso vai se estender por toda a imagem, todos os valores negativos vão estar zerados, tá bom? Isso é importante para a gente entender o que ela está fazendo. E a camada de pooling, como que ela vai funcionar? A camada de pooling, ela tem as opções de mínimo, máximo e média, que é também conhecida de downsample. E também a opção mais usada, que é a de maxi pooling. A maxi seria o máximo valor que a gente tem. Vamos olhar ela funcionando aqui. Quando você faz a multiplicação em cima do filtro, né, você vai evidenciar que ele vai pegar o maior valor que tem naquela equação, naquela matriz resultado, e aplicar ele como final da sua convolução. Então, basicamente, eu estou evidenciando os sinais que eu encontrei na rede. Então, se eu tenho um maior valor, ele vai ser evidenciado, vai ser preservado na próxima camada. Então, isso quer dizer que aquele maior valor é uma importância que tem na rede, naquela região onde você está olhando. Então, se eu passar ele para frente, eu aprendo aquela característica que está, como está gritante naquele momento que ele passou ali. Então, isso é o que é mais comum, né? Quando ele passa a camada de pooling, a gente tem os resultados, e aí eu faço a evidência, eu faço com que ele dê importância para esse maior valor que ele encontrou na convolução. E assim a gente consegue fazer várias alterações dela. O algoritmo de pooling, ele precisa de uma janela, né? Aquele passo que ele vai pular, como a gente falou, né? Aquela movimentação dele. E aí essa janela pode ser um tamanho que você escolhe, 2 ou 3, e aí você caminha nessa imagem principal. Então, basicamente, vai ser o salto que ela vai dar na próxima vez que ela vai movimentar o filtro convolucional em cima da camada principal, da imagem principal. Ok? Então, fazendo o máximo, ele sempre vai pegar os maiores valores que você conseguir. Ó. Que o maior valor que tem nesse grupinho de 4 ali é o 0,33, então eu pego ele. Aqui a mesma coisa, 0,33 é o que ele vai preservar. Aqui o maior valor que ele tem é o 0,55, então ele leva a própria matriz. Aqui a mesma forma, né, o maior valor que ele tem aqui vai ser o pooling, o 0,33, né, e aqui o 1. Então, todos os maiores valores do pooling que ele está fazendo, ele evidencia na próxima camada de resultado. Okay? Vai fazer isso com todas as passagens. Quando eu gero saídas menores, a gente vai fazer o processo semelhante, né? Então ele vai colocar aquelas imagens um pouco mais claras naquelas saídas das camadas. E por último, nós temos a camada que é totalmente conectada, a
camada totalmente conectada, eu vou pegar todos esses resultados de convoluções das camadas anteriores e vou colocar isso numa única dimensão. Qual que é a intenção disso? A gente trabalhar com uma MLP, como uma MLP funciona. A gente tem uma matriz única de uma única dimensão, só que agora bem reduzida, não é todo aquele que a gente tinha lá no início, e a partir disso eu crio os neurônios que são capazes de aprender sobre esse vetor de características. É o mesmo funcionamento de uma MLP, então ele vai fazer o retropropagation da mesma maneira, né? Então a gente vai aprender sobre essas informações e classificar esses dados ali na nossa saída da rede. Nesse exemplo aqui eu teria duas saídas, uma que é X e outra que é essa bolinha aí. Eu teria então que ter dois neurônios na camada de saída, como a gente faz lá na MLP. Agora, em cima desses valores ali, então eu faço a classificação, tá? Calculando que a probabilidade, não seria bem esse o termo, mas seria uma interpretação mais simples, a probabilidade de pertencer à classe X ou a probabilidade de pertencer à classe bolinha ali, 0, né? 0,51 ou 0,92 seria o resultado desse exemplo aqui. Então, logicamente, ele vai classificar essa rede dessa maneira e a gente vai pela maior classificação. Então, eu vou dizer que essa imagem ela pertence à classe X. Ok? Não vamos nos desesperar, vamos fazer isso de uma forma muito tranquila, tá? Só para resumir o que a gente fez aqui, a gente pegou a imagem, passou por convolução, ReLU, convolução, ReLU, pooling, convolução, ReLU, pooling, fully connected no final e a gente tem a classificação. Vamos fazer isso na prática, juntar tudo isso. Então a gente vai para, só um detalhe, só um adendo, tudo funciona com a base do mesmo algoritmo de retropropagação que a gente fazia desde as aulas de MLP, tá? Então vamos para um momento prático agora. Esse laboratório foi preparado para fazer essa mesma função, criar uma rede neural convolucional. Então essa primeira parte ela é igual, né, o que a gente já vem fazendo. Eu tenho que carregar aqui o TensorFlow para utilizarmos as funções dele. Nesse caso, se você for fazer o deploy depois, lembre-se que você vai usar isso no TensorFlow na máquina, no local onde você vai fazer o deploy. Aqui nós vamos apenas treinar o modelo, tá? O processo de deploy é o mesmo que nós seguimos nos exemplos passados. Então, carregado o Keras, carregado o TensorFlow, eu vou carregar o Keras também. Note que aqui eu já coloquei alguns filtros, algumas camadas que eu vou usar diretamente. É um bom argumento você já colocar as camadas aqui para não ter que carregar o Keras inteiro para o seu projeto, né? Mas eu vou falar sobre essas camadas depois, logo que a gente for utilizar. Observe que a gente está usando, eu estou importando aqui o modelo sequencial e model. Qual que é a diferença deles? A gente vai ver daqui a pouco. Eu tenho o dense, que é uma camada densa, camada de dropout, camada de flatten, que é para achatar a minha matriz no final, camada de convolução, né, conv2D, camada de max pooling, porque eu vou pegar e evidenciar o maior valor de pooling, e uma camada do tipo entrada. A função de otimização eu vou usar o RMS prop, e o resto você já conhece, que é o pandas, o NumPy e o matplotlib. Vou carregar ele aqui. Bom, esse dataset que a gente vai utilizar aqui, ele está disponível nesse endereço aqui, chamado de Cats and Dogs, que são um conjunto de imagens para distinguir cachorros de gatos. Então, vamos pedir para que faça o download dele aqui. Com o wget, a gente vai fazer o download desse conjunto de imagens. Ele não são muita coisa, né? São 60 megas apenas, então é bem rápido a gente fazer esse download. Aí a gente vai para descompactar esse conjunto que veio. Ele veio aqui zipado, não vem o arquivo zipado e está lá na pasta temp dentro do meu Colab. Então, se eu pegar aqui, vier aqui e procurar a pasta temp, acho que eu passei demais. Se eu procurar aqui a pasta temp, a gente vai ver que fez o download lá, ó. Dentro da pasta temp, cats and dogs filters.zip, está aqui o arquivo compactado. Então eu vou precisar descompactar esse arquivo. Vamos rodar essa célula
que vai descompactar e extrair para uma pasta dentro da pasta temp mesmo. Agora dentro da pasta temp tem aqui nossa pasta Cats and Dogs Filter. Deixa eu atualizar aqui, ele está compactado aqui ainda, deixa eu pedir para atualizar. Dentro da pasta temp agora a gente vai ter uma pasta Cats and Dogs Filter e dentro dela já está separado para mim imagens de treinamento e validação. Vamos entrar em treinamentos, uma pastinha de Cats e outra pastinha de Dogs. Clicando aqui em Cats, você vai ver que são apenas imagens de gatos, né, no formato JPG, várias imagens, e são imagens mais variadas. A mesma coisa com Dogs, né? Eu tenho aqui as imagenzinhas separadas aqui. Bom, beleza, então já está descompactado e pronto para ser utilizado. Aqui tem o conjunto de validação, tá? O conjunto de validação está aqui também. Ele veio um arquivo vectorize.py, mas a gente não vai usar ele, a gente vai fazer a nossa própria organização das imagens aqui. Bom, aqui então eu vou definir onde estão as minhas pastas dos arquivos. Eu tenho uma pasta de validação, de treinamento, de dogs e cachorros, e aqui só organizando em variáveis aqui do Python. Bom, agora sim eu vou ler todas as imagens que tem lá no diretório. Vou fazer isso e transformar isso aqui e ver o nome dessas imagens aqui para a gente trabalhar com elas. Agora eu tenho o nome delas, eu posso ver cat882.jpg, cat77721.jpg, agora eu tenho o nome das imagens, ok? Bom, vamos imprimir a quantidade dela, a quantidade de elementos que a gente tem. Eu tenho um total de treinamento de 1000 imagens aqui, 1000 imagens aqui de cães, 1000 imagens de gato, 500 de validação de cães e 500 de validação de gato que está nesses diretórios. Ok, é um número considerável para a gente fazer o nosso exemplo aqui. Vamos voltar então às nossas imagens. Vamos verificar alguma dessas imagens, vamos exibir alguma dessas imagens. Aqui tem um matplotlib apenas para nos mostrar essas imagens na tela. Eu vou evidenciar elas em grupos de 4, né? Número de colunas 4, número de colunas, linhas 4, colunas 4. Vamos gerar essas imagens, a gente vai ver elas aqui, algumas delas, só para a gente ter noção do que tem lá dentro. Olha, são imagens bem variadas, não existe um padrão desses gatos, né? Tem gato branco, preto, com as duas cores, cachorro também de várias raças, né? Gatos de várias raças, então são bem variadas. Por que eu preciso de imagens bem variadas quando eu vou treinar uma rede convolucional? Para que ela aprenda múltiplas características sobre a classe que está sendo estudada. Se eu colocar somente cachorros de uma única raça, ele vai aprender que cachorros só existe aquela raça. Então eu preciso de mais exemplos de raças diferentes, a mesma coisa com os gatos. Ok, vamos então agora com as nossas imagens preparadas, já estão lá no nosso diretório, vamos passar à criação do modelo. Criando o modelo de forma tradicional, eu poderia fazer com o sequential, né? Sequential nós empilhamos camadas como a gente tem feito até hoje. Eu tenho um sequential, eu vou criando esses valores dessa maneira, né? Adiciono uma camada, adiciono outra camada, adiciono outra camada, vou conectando as camadas assim. Mas nesse exemplo, eu quero demonstrar uma outra forma de criação. Não vou usar o sequential como está colocado aqui. Essa é a mesma rede, eu vou construir ela com camadas conectadas livremente, não só empilhadas. Eu preciso dizer que essa camada está conectada nessa, depois eu falo que essa está conectada nessa. Por quê? Porque nem sempre as arquiteturas de Deep Learning elas têm essa sequência de conexão com a próxima camada. Às vezes eu tenho que pular uma camada e pegar valor, passar para outra na frente, então eu tenho que ter liberdade de poder criar arquiteturas que não sejam apenas uma pilha de camadas, tá? Então eu vou usar um modelo, uma forma diferente do que era de criar essas arquiteturas, né? Nós vamos criar e conectar as camadas livremente. Lembrando que isso aqui funciona, só que agora eu quero mostrar uma outra maneira de fazer conectando livremente as camadas, tá? Se você for fazer uma arquitetura um pouco mais complexa, isso aqui não vai te ajudar, eu vou precisar conectar livremente. Então vamos lá. A primeira camada que nós temos são a camada de entrada. Eu vou ter que criar uma camada de entrada. E o formato das imagens ele é de 150 por 150 por 3, né? Então tenho 50 por 150 de largura, 150 de altura e 3 porque são RGB. Então essas são nossas matrizes de entrada.
Então eu crio uma camada do tipo, simplesmente uma variável aqui chamada input, img input, e ela vai utilizar essa função do Keras chamada input, que simplesmente recebe o formato na entrada, né? O shape será de 150 por 150 por 3. Bem claro isso daqui. Depois, a primeira camada convolucional, eu vou aplicar 16 filtros convolucionais de 3 por 3 e aplicar o max pooling, uma janela de 2 por 2 logo em seguida. Então vamos, variável x, qualquer que eu coloquei aqui, ela recebe uma função conv2d, eu vou criar 16 filtros com 3 por 3, tá? E a ativação vai ser a função de ativação relu. Lembra que nós vimos porque estamos utilizando a relu aqui. E aí eu estou conectando essa camada aqui aonde? A essa outra aqui, ó, que nós criamos aqui em cima. Então é só fecha parênteses, abre o parênteses aqui e coloca o nome da variável da outra camada que você está conectando a ela. Então conectei a camada conv2d à camada de input. Ok? Então seguimos adiante. Na próxima camada, eu coloco o mesmo aqui, valor x, só para não ter que criar mais variáveis. Agora eu estou criando uma camada de max pooling 2D. Estou dizendo aqui que o stride é 2, né, aquele passo é 2, e estou conectando ele à camada x que está aqui em cima. Então, eu estou conectando na camada anterior. Ok? Camada de convolução, camada de pooling. Agora vamos para uma segunda camada convolucional. Agora eu vou criar de maneira diferente. Agora eu vou utilizar 32 filtros num formato 3x3 e aplicar também uma camada de max pooling 2x2. Vamos lá. O nosso continua com a variável x, vou adicionar uma camada conv2d de 32 filtros de 3x3 com uma função de ativação relu e conecto na camada anterior. A próxima de pooling, a mesma coisa, max pooling 2D com tamanho 2, passo 2 e conecto na camada anterior. E vou também para uma terceira camada convolucional. Vou colocar uma conv2D agora com 64, né? Vou mudar aqui, na verdade nós são 16, são 64 filtros de 3x3 e aqui com uma função de ativação relu, da mesma maneira. Conecta na camada anterior e passa para a próxima, que é uma camada de max pooling 2D com tamanho 2 e conecta na camada anterior. Lembre-se que a gente vai precisar fazer o pooling, né, todas as vezes da convolução, porque eu tenho que definir qual é o resultado que vai ser apresentado. Eu faço uma convolução e essa convolução ela vai ter um resultado e eu tenho que dizer o que eu vou aproveitar daquele resultado. Nesse caso, eu estou fazendo max pooling. Eu vou pegando o maior valor da convolução e evidenciando para passar para a próxima camada. Pronto, agora eu já fiz 3 camadas de convolução e pooling. Vamos então para o aprendizado numa camada totalmente conectada. Primeiro de tudo, vamos fazer o achatamento desse vetor de características, que ele está com um formato bem diferente do que nós precisamos para usar uma camada densa. Então, vamos transformar ele numa única dimensão, um tensor de uma única dimensão, assim utilizando a função flatten. Então, depois que terminar as convoluções, uma camada de flatten. Aqui eu não preciso passar parâmetros, tem alguns parâmetros que ele aceita, mas nesse momento eu não preciso. Conectando então ao que veio dessa outra camada anterior. E logo depois que eu fizer o achatamento dela nesse tensor, eu vou criar uma camada de neurônios ocultos para fazer o aprendizado, né, totalmente conectado. Então, uma camada densa de 512 neurônios, né, aqui já é uma MLP normal, como vocês já fazem, como função de ativação relu. E conecto também na camada anterior. Por último, eu tenho uma camada de saída e aqui eu vou usar uma função sigmoide nessa camada de saída. Quer dizer que eu preciso apenas de um neurônio, já que eu tenho duas classes de gato e cachorro, um neurônio só resolveria, porque eu só vou ter uma saída para essa camada, né? Então, eu vou ter um valor 0, 1, ou para a gente definir qual é a classe da imagem que eu tenho. Poderia ser de maneira diferente? Sim, você poderia criar 2 neurônios e trabalhar com
uma probabilidade de classe 1 e a probabilidade de classe 2, né? Que aí não precisaria dessa maneira. Lembra que eu teria então aqui um output, uma camada output de maneira diferente. A gente precisaria então fazer aqui uma camada densa de 2 neurônios, que tem 2 de saída, e a função de ativação teria que ser, lembram da softmax? A softmax ela vai trabalhar de maneira diferente, ela vai colocar uma probabilidade de pertencimento do neurônio da classe 1 ou da classe 2, então eu tenho 2 neurônios de saída. Tá? Para esse caso aqui, eu vou apenas deixar um neurônio com a função sigmoide ativada para ele aqui. Então só vai ativar se a classe for 1 ou se a classe for 2, a gente vai ter um final aqui. Bom, e para criar esse modelo a gente faz utilizando esse aqui. Ó. Lembra que até aqui não eram modelos, eram apenas camadas sendo conectadas. Eu ainda não tinha definido ainda minha variável, meu objeto modelo. Agora sim eu vou fazer isso, mas agora eu não vou usar o sequential, porque o sequential ele vai conectando uma acima da outra. Eu vou usar o model. E o model, eu pego lá a minha variável de entrada, que é o input, a img input, e a camada da rede. Então, lembra que foi acumulando, né? x, e a última camada, a última variável chama-se output, que tem todas essas empilhadas. Então, eu vou agora colocar ele aqui no final. Então, eu conectei a entrada a toda a arquitetura que foi feita. Bom, agora nós temos o nosso modelo já, a arquitetura pronta. Podemos visualizar ela. Vou poder colocar aqui um model summary. Olha aqui o que acontece no model summary. Uma camada de input layer, né, de 150 por 150 por 3, uma convolução, uma max pooling, convolução, pooling, convolução, pooling novamente. Aí eu faço o flatten, e desse flatten logo depois eu faço uma camada densa aqui com 512, e por último uma camada densa que é a saída da minha rede com um neurônio apenas. Então, total de parâmetros, a gente ficou com todo esse número de parâmetros aqui, 9.494.561. Lembrando que a gente está trabalhando com uma imagem de entrada de 150 por 150, né? Lembra que quando a gente fez o exemplo lá, uma imagem de, eu não me lembro agora, de 28 por 28, quanto daria? Uma imagem de 200 no exemplo, né? Quanto daria? E estaria na casa dos bilhões, né? Com uma imagem de entrada de 200 por 200. E aqui a gente está com 9 milhões. A gente conseguiu reduzir bastante a quantidade de parâmetros aqui para trabalhar com essas imagens. Então essa é a vantagem da nossa MLP, da nossa ConvNet, né, a rede convolucional em cima de uma MLP. Bom, seguimos então agora para executar isso. Né? Nós temos aqui o compilação, vamos compilar com a função de perda que eu vou utilizar. Eu vou usar o Binary Cross Entropy. Lembra que eu estou usando o Binary Cross Entropy porque eu tenho apenas 2 saídas possíveis. Se eu estivesse utilizando o Softmax aqui, eu não poderia utilizar ela, teria que usar uma função de perda diferente. Tá? Lembra que a gente vai ter que usar uma função que não seja binária. O otimizador, como eu disse, vou utilizar o RMS prop, por isso eu incluí ele lá em cima. E uma learning rate que eu estou passando para ele de 0.001. Eu fiz questão de colocar a learning rate para você entender que a gente pode passar o learning rate como parâmetro para a função de otimização. Tá? E a métrica que a gente vai utilizar é a acurácia, que a gente já conhece. Bom, está pronto o modelo, agora é hora de treinar. Mas antes disso, lembra que eu só tenho as imagens lá no diretório, não trouxe elas para o meu código ainda. Eu tenho que fazer isso como? Eu vou criar um vetor que me diga onde é que essas imagens, vou criar essas imagens e colocar elas num vetor. Então eu uso uma função do Keras chamada de preProcessImage. O que ele vai fazer com isso? Eu vou pegar todas as imagens que tem lá nos diretórios e vou fazer um reescalonamento dessas imagens, colocando naquele valor de 0 a 255, então eu faço um ajuste das escalas deles e vou separar em lotes essas imagens aqui também. Então, essa célula está fazendo tudo isso. Ó. Eu estou ajustando a escala, eu estou juntando em lotes de 20 e depois eu estou criando aqui esses lotes de 20, né, que são classes do tipo binário, que eu estou colocando só tem 2 classes.
e também estou fazendo aqui uma varredura em todas as imagens do treinamento e as imagens de validação fazendo a mesma coisa. Agora, juntando tudo, a gente tem então 2.000 imagens de uma classe e 1.000 imagens da outra. Lembra que aqui eu estou somando validação e treinamento, só para a gente ter uma ideia de quantas imagens a gente está trabalhando, né? Bom, agora elas estão prontas para serem utilizadas. Eles geraram uma variável que tem toda essa preparação da imagem, esse pré-processamento. Vamos então para o treinamento. Model Fit, eu vou passar aqui os minhas X, que são as minhas imagens, aqui o Train Generator, que foi preparado aqui anteriormente. Os passos por época, esses passos por época normalmente a gente faz para acelerar o treinamento. Então, como eu tenho 2.000 imagens, eu vou fazer os passos por época de 100, assim eu consigo fazer uma caminhada mais rápida na execução dessas imagens. As épocas, eu vou usar 10 épocas apenas aqui, né? Por isso eu estou usando passos por época de 100 e o Verbose 1 para a gente visualizar esse treinamento, e como Validation Data eu passo o meu vetor Validation Generator que eu preparei anteriormente também. E o passos de validação, a mesma coisa, eu coloquei de passos de 50 para poder andar um pouquinho mais rápido. Vou fazer o treinamento. Lembra que eu estou fazendo apenas uma demonstração com 10 épocas, pode ser que não tenha um resultado muito bom, teríamos que treinar um pouco mais. Eu vou pausar um pouco o vídeo aqui agora e vou voltar assim que a gente estiver com isso terminado, ok? E voltamos então aqui após o treinamento. Vamos ver os resultados que aconteceram. Verifique que a gente teve Vamos verificar aqui como ficaram esses filtros convolucionais. Eu coloquei essa célula aqui exatamente para ela nos mostrar algumas etapas dessas convoluções, para registrar algumas etapas dessas convoluções e nos mostrar, tá? Isso aqui não é essencial para você treinar suas redes neurais, eu quero apenas ilustrar como aconteceram essas convoluções. Você vai ver que são imagens que geraram de uma maneira um pouco diferente aqui, né? Vou pedir para ele gerar aqui e vamos ver como que aconteceu isso. Observe que na primeira camada Conv 2D, olha como que ele ficou algumas imagens, ó. Ele evidenciou algumas coisas e desprezou outras, né? Você vai perceber que ele, na primeira camada de convolução, teve algumas imagens que ficaram dessa maneira. Depois, na segunda camada, né, de pooling, ele evidenciou, deixando mais negra algumas partes, né, que estavam mais desbotadas aqui eles estão mais visíveis, e destacou algumas informações que serão repassadas para a próxima camada. Na outra camada, ele fez a mesma coisa, né? Veja como agora ele aplicou convolução em cima da que tinha feito anteriormente e max pooling novamente. E assim a gente pode ver que a imagem ela é analisada e faz aplicado o filtro dela e evidencia características. E essas características elas são aqui está de uma maneira genérica, né, na convolução. Observe que depois do pooling ficou mais evidente, né, e isso passa para a próxima camada da rede. Então, só para ilustrar. Vamos ver como se saiu então o nosso modelo. Vou fazer uma avaliação aqui dos gráficos. É o mesmo que a gente já fazia anteriormente, então não tem nada de novo. Como ela treinou por poucas épocas, a gente pode perceber aqui que tem uma discrepância um pouco maior. A gente precisaria treinar mais essa rede. Ela começou a acertar aqui durante o treinamento, a validação dela. No treinamento ela começou a melhorar, mas a de validação ela começou a cair com o tempo. A gente precisaria corrigir isso. Aqui durante o treinamento o erro diminuiu e durante a validação ele aumentou aqui no final. Então, logicamente essa rede não está bem treinada, a gente precisa ajustar alguns parâmetros, provavelmente a quantidade de tempo que eu preciso treinar por mais épocas, né, devido à quantidade de imagens que eu tenho, para que ela tenha um resultado melhor que isso. Ok? Então é isso. Aqui nós temos o mesmo procedimento que a gente fazia com as redes neurais multicamadas, né, Perceptron, multicamadas anteriormente. O que a gente precisa fazer daqui em diante? Quando você se der satisfeito com o seu modelo, com a performance do seu modelo, você vai salvar esse modelo, fazer deploy desse modelo da mesma maneira que faríamos antes, tá? E aí esse modelo vai ser capaz de classificar. Você pode até testar isso aqui também colocando uma imagem como prediction,
e fazer alguns testes em cima dele, para você ver isso funcionando e colocar isso em produção através de um web service que seja, ou através de um dispositivo final para o cliente. Da mesma maneira, utilizando a biblioteca TensorFlow no dispositivo e carregando o modelo treinado em H5, como você salvou ele aqui no seu notebook. Ok? Então, repitam esse treinamento, tentem outras maneiras de fazer, outras arquiteturas, tentem outro conjunto de dados também, se você quiser treinar em vez do Cats and Dogs, né, que temos aqui. Se você usar a mesma arquitetura das pastas, né, você organizar as pastas da mesma maneira, você pode usar com qualquer outro conjunto de dataset, conjunto de imagens. Assim você pode treinar bastante como mudar essa arquitetura, né? Será que se eu colocar mais convoluções ou menos convoluções vai fazer algum efeito? Se eu colocar mais camadas de pooling, né, o dropout e todas aquelas outras que vocês já conhecem, qual vai ser o efeito na minha rede? Então isso você precisa fazer experimentações. Se eu mudar também o meu otimizador, se ela vai levar mais tempo para treinar, menos tempo. Aqui nós temos alguns parâmetros novos, né, que eu coloquei aqui como quantidade de passos por época, a gente pode mudar isso também, a quantidade de épocas que vai treinar, a qualidade de validação, tudo isso são hiperparâmetros que você pode fazer alteração e modificação na sua rede. Tá bom? Então assim a gente conclui esse nosso módulo aqui agora de redes convolucionais e depois a gente vai fazer outros exemplos com outros datasets para tentar melhorar a performance das nossas redes. Tá bom? Então repitam esse procedimento e se vocês tiverem dúvidas a gente pode falar no nosso próximo encontro. Até lá!